Eu enterrei meu marido há 6 meses. Ontem, eu o vi no supermercado. Corri até ele chorando. Ele me olhou, confuso. Me desculpe, acho que a senhora me confundiu com outra pessoa. Mas a voz era idêntica, as marcas em seu rosto, tudo. Eu o segui até sua casa. O que eu descobri foi... Meu coração parou quando o vi. Ali, entre os corredores de enlatados do atacadão, estava Ricardo, meu marido. O homem que enterrei há 6 meses em uma cripta de mármore Carrara que custou 90 mil reais. O homem por quem chorei até não ter mais lágrimas. O homem que deveria estar morto, mas estava vivo, segurando um carrinho de compras, checando o preço do feijão carioca. Deixei cair a garrafa de azeite que estava segurando. O vidro se estilhaçou no chão, o óleo dourado se espalhando pelo linóleo branco. As pessoas olharam. Eu não me importei. Minhas pernas se moveram sozinhas, correndo por aquele corredor como se eu tivesse 20 anos de novo, como se o tempo não tivesse transformado meu corpo em algo mais lento, mais pesado. Ricardo! Eu gritei, e minha voz saiu estranha, misturada com um soluço que veio de algum lugar fundo no meu peito. Ricardo, meu Deus, você está vivo! Ele se virou. E quando aqueles olhos encontraram os meus, senti o mundo inclinar. Era ele, a mesma cicatriz na sobrancelha esquerda da vez em que caiu da moto aos 20 anos. O mesmo nariz ligeiramente torto, quebrado em uma briga de bar sobre a qual ele nunca gostava de falar. A mesma marca de nascença em seu pescoço, pequena, mas que eu conhecia como as linhas da minha própria mão. Estendi meus braços, querendo tocá-lo, abraçá-lo, sentir que aquilo era real e não um delírio da minha mente solitária. Mas ele deu um passo para trás. Sinto muito, minha senhora, disse ele com aquela mesma voz rouca que ouvi por 43 anos. A voz que me acordava de manhã, que discutia comigo sobre dinheiro, que sussurrava que me amava em noites frias. Acho que a senhora está me confundindo com outra pessoa. Confundindo você? Não, Ricardo. Sou eu, Helena, sua esposa. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, procurando desesperadamente por uma foto nossa. Encontrei uma do último aniversário dele antes do acidente. Mostrei a tela para ele, segurando-a perto demais de seu rosto. Olha, somos nós. Você não me reconhece? Ele olhou para a foto. Seus olhos se estreitaram por um segundo, apenas um segundo, e então ele balançou a cabeça, aquele movimento gentil, mas firme, que eu conhecia tão bem. Me desculpe, meu nome é Roberto. Roberto Medeiros. Eu nunca vi esta foto na minha vida. Ele colocou a mão no meu ombro, um toque breve, quase paternal. A senhora deve estar passando por algo difícil. Talvez devesse se sentar, beber um pouco de água. Roberto Medeiros. Eu o observei mais de perto. Suas roupas eram diferentes. Ricardo sempre usava camisas de botão, mesmo nos fins de semana. Este homem estava usando uma camiseta desbotada do Flamengo e um jeans surrado. Seus sapatos eram tênis velhos, não os mocassins de couro que Ricardo adorava. Mas o rosto, meu Deus, o rosto era idêntico. Seu dedo, sussurrei, apontando para a mão esquerda dele. Mostre-me sua mão esquerda. Ele franziu a testa, confuso, mas levantou a mão e lá estava. O dedo mindinho torto, quebrado quando Ricardo tinha 15 anos tentando consertar o telhado da casa de sua mãe. Senti meu estômago revirar. Olha, senhora, eu tenho que ir, disse ele, já se afastando. Espero que se sinta melhor, mas eu realmente não sou quem você pensa que eu sou. Ele empurrou seu carrinho, virando o corredor em direção ao caixa. Fiquei ali, tremendo, enquanto um funcionário vinha limpar o óleo derramado. As pessoas passavam por mim, lançando olhares de pena ou irritação. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter procurado ajuda. Mas algo dentro de mim, aquela voz que sempre me avisava quando algo estava errado, a mesma voz que ignorei tantas vezes ao longo da minha vida, estava gritando que isso não era coincidência. Eu o segui. Mantive distância, me escondendo entre as prateleiras como uma ladra. Eu o vi pagar suas compras com dinheiro,
recusando a nota fiscal. Eu o vi sair da loja e entrar em um Chevrolet Opala branco e velho com um amassado na porta de trás. Memorizei a placa. ABC 1234. Entrei no meu carro, o Honda Civic que Ricardo me deu 2 anos antes de morrer, e o segui pelas ruas da cidade. Meu coração batia tão forte que mal conseguia segurar o volante. Passamos pelo centro, pelo bairro onde morávamos, e continuamos em direção à Zona Oeste, uma área que eu raramente visitava. Ele estacionou em frente a uma casa simples, pintada de verde mar, com um pequeno jardim e uma cerca branca. Uma casa comum, anônima. Ele saiu do carro carregando as sacolas de compras, e então a porta da frente se abriu. Uma mulher apareceu, mais jovem que eu, talvez na casa dos 50, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Ela sorriu quando o viu. Não o sorriso educado de uma vizinha, um sorriso de esposa. Ela o beijou na bochecha, pegou uma das sacolas, e então 2 crianças saíram correndo pela porta. Um menino e uma menina, talvez de 8 e 10 anos. Eles pularam nele gritando: "Vovô, vovô, você trouxe o sorvete? Vovô!" Ele riu. Aquela risada torta que eu conhecia tão bem. Todos eles entraram juntos em casa. A porta se fechou. Fiquei no meu carro, estacionada a uns 50 metros de distância, enquanto o sol da tarde entrava pela janela e aquecia meu rosto, molhado por lágrimas que eu nem sabia que estava chorando. 43 anos de casamento, 6 meses de luto, noites inteiras chorando sozinha, agarrada ao travesseiro que ainda guardava seu cheiro. E ele estava aqui, vivo, com outra família, com netos que eu nunca soube que existiam. Peguei meu telefone e tirei fotos da casa, do carro, da placa. Minhas mãos tremiam tanto que metade das fotos ficou borrada, mas consegui algumas nítidas. Quando a luz do dia começou a desaparecer, liguei o carro e dirigi para casa no piloto automático. Não me lembro do trajeto. Apenas de estacionar na garagem e ficar no escuro, olhando as fotos no meu telefone, comparando-as com fotos antigas de Ricardo. Cada detalhe batia, cada marca, cada traço, cada imperfeição. Entrei em casa. A casa grande e vazia que Ricardo me deixou. Ou melhor, que me foi deixada quando ele morreu. Sentei-me na sala de estar, ainda com as luzes apagadas, e foi então que uma pergunta atravessou minha mente como um raio frio. Se Ricardo está vivo, quem diabos nós enterramos? Se você quer saber como essa história perturbadora se desenrola, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Porque o que eu estava prestes a descobrir ia muito além do que minha mente conseguia processar naquele momento. Fiquei acordada a noite toda. Sentada na mesa da cozinha, com uma pequena luminária acesa, espalhei todas as fotos que eu tinha de Ricardo. Fotos do nosso casamento, dele ainda jovem, naquele terno marrom que alugamos porque não tínhamos dinheiro para comprar um. Fotos dos aniversários de Marcos, nosso filho. Fotos de férias, churrascos, natais. E ao lado delas, na tela do meu celular, as fotos que eu tinha tirado esta tarde. Zoom. Zoom de novo. Comparei cada centímetro. A cicatriz na sobrancelha, idêntica. O formato da orelha esquerda, ligeiramente maior que a direita, o mesmo. A marca de nascença no pescoço, em forma de uma pequena vírgula, no exato mesmo lugar. Até o jeito como ele sorria torto, mostrando mais os dentes do lado direito, era absolutamente o mesmo. Peguei uma lupa que usava para ler as letras miúdas das bulas de remédio e examinei uma foto antiga de Ricardo sem camisa, tirada em uma praia no Guarujá há 15 anos. Lá estava, a pequena pinta escura perto de sua clavícula. Dei zoom na foto do celular onde Roberto estava se virando para pegar a sacola do carro. A camisa dele havia subido um pouco, a mesma pinta, no mesmo lugar. Impossível. Mas gêmeos não teriam as mesmas marcas de nascença, certo? Cicatrizes não são genéticas. E aquele dedo quebrado. Levantei-me, andei pela casa, voltei para a mesa. O relógio da parede marcava 4h20 da manhã. Lá fora, a cidade ainda dormia. Peguei o álbum de casamento.
Passei os dedos sobre as imagens desbotadas. Ali estava Ricardo aos 25 anos, magro, sorrindo, com aquele bigode fino que mais tarde ele raspou. Ali estava eu, aos 22, usando um vestido branco simples que minha mãe havia costurado, meu cabelo preso com flores frescas. Éramos pobres. Ele trabalhava como assistente em uma loja de materiais de construção. Eu era costureira. Morávamos em um quarto alugado que mal cabia uma cama, mas éramos felizes, ou pelo menos eu pensava que éramos. Quando Marcos nasceu, 3 anos depois, as coisas começaram a melhorar. Ricardo tinha talento para vendas. Em 10 anos, ele passou de assistente a gerente. Em 20 anos, ele era dono de 3 lojas de materiais de construção espalhadas pela cidade. Nossa vida mudou. Casa própria, carro, viagens ocasionais. Mas Ricardo viajava muito a trabalho, 2, 3 vezes por mês. Ele ficava fora por 4, 5 dias fechando negócios, dizia ele, visitando fornecedores. Eu nunca suspeitei de nada. Por que eu suspeitaria? Ele sempre voltava cansado, estressado, reclamando de reuniões e estradas. Trazia presentes para mim e para Marcos. Dizia que sentia nossa falta. Agora, olhando para trás com esta nova lente de horror, cada viagem parecia uma mentira cuidadosamente construída. Quando o sol nasceu, eu ainda estava sentada à mesa, cercada por fotos. Peguei meu telefone e liguei para Marcos. Ele atendeu no 5º toque, a voz grossa de sono. Mãe, são 6 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Preciso que você venha aqui agora mesmo. Agora, mãe. Tenho uma reunião às 9. Marcos. Minha voz saiu firme, carregada de algo que meu filho raramente ouvia. Venha agora. É sobre o seu pai. Silêncio do outro lado. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Você precisa procurar um terapeuta. Esse luto prolongado não é. Eu vi seu pai ontem. Outro silêncio, mais longo. Mãe, o que você tomou? Esqueceu de tomar algum dos seus comprimidos? Marcos, eu vi seu pai vivo no supermercado e o segui até a casa dele. Preciso que você venha aqui agora e me ajude a entender o que está acontecendo, porque ou eu estou ficando louca, ou já enlouqueci. Fique aí. Não saia de casa, não faça nada. Estou a caminho. Ele desligou. Fui tomar um banho, trocar de roupa. Quando me olhei no espelho, me assustei. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, lábios rachados. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Marcos chegou 40 minutos depois. Ele estava usando roupas de ginástica. Deve ter saído correndo de casa. Entrou sem bater. Me encontrou de volta na mesa da cozinha. Mãe, o que aconteceu? Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado, segurou minha mão. Seus olhos estavam preocupados. Aquele tipo de preocupação que os filhos têm quando pensam que seus pais estão perdendo o juízo. Mostrei a ele as fotos, primeiro as antigas, depois as novas, explicando cada detalhe. A cicatriz, a marca de nascença, o dedo quebrado. Contei sobre o encontro na loja, como ele me tratou como uma estranha. O nome falso, a casa, a mulher, as crianças. Marcos olhou as fotos em silêncio. Sua expressão começou a mudar. De preocupação para confusão. De confusão para algo que não conseguia identificar. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele dava zoom em uma das fotos. A semelhança é bem impressionante, disse ele finalmente, me devolvendo o telefone. Mas mãe, as pessoas se parecem. Já vi 3 caras no shopping que poderiam ser meus irmãos gêmeos. Marcos, não é uma semelhança. É ele. Mãe, nós enterramos o papai. Você estava lá. Eu estava lá. Patrícia, nossos tios, os amigos dele, todo mundo estava lá. Um caixão fechado, sussurrei. Nós enterramos um caixão fechado. Marcos passou a mão no rosto, cansado. Porque o corpo estava. Você sabe, o acidente foi violento. Os médicos disseram que era melhor assim, que você não deveria vê-lo. Você o viu? Você viu o corpo do seu pai com seus próprios olhos?
Marcos desviou o olhar. Não, mas a papelada estava toda lá. O IML liberou o corpo. Havia uma certidão de óbito. Tudo estava em ordem. Eu quero ir naquela casa, disse eu, me levantando. Agora. Você vem comigo. Mãe, isso é loucura. Não podemos simplesmente invadir a casa de um estranho. Então você acha que ele é um estranho? Ele hesitou. Eu acho que você está traumatizada, mãe. Você sofreu muito. Você ainda está sofrendo. E o cérebro, quando está em luto profundo, pode pregar peças em você. Marcos Antônio. Usei seu nome completo, como fazia quando ele era criança e aprontava. Você vem comigo para aquela casa ou eu vou sozinha? Porque eu vou. Ele suspirou, derrotado. Ok, vamos. Mas só para você ver que é outra pessoa e poder seguir em frente, ok? Saímos no carro dele, um Toyota Corolla preto do ano. O trânsito da manhã já estava intenso. Marcos dirigia em silêncio, o maxilar tenso. Dei-lhe as direções. Quando chegamos à rua da Casa Verde-Mar, disse a ele para estacionar a alguns metros de distância. É aquela ali, apontei. O Opala branco estava na garagem. Uma luz estava acesa na cozinha. Podíamos ver sombras se movendo através das cortinas. Marcos encarou a casa. Seus dedos tamborilavam no volante, algo que ele fazia quando estava nervoso desde pequeno. Você quer que eu vá lá? Eu perguntei. Não, espere. Ficamos ali por talvez 5 minutos. Então, a porta da frente se abriu. Roberto saiu vestindo um macacão azul de mecânico, carregando uma caixa de ferramentas. Ele caminhou até o Opala. Marcos ficou pálido. Meu filho, você está bem. Ele não respondeu, apenas olhava fixamente para o homem que entrava no carro. O Opala deu ré na garagem, passou bem ao nosso lado. Pude ver seu rosto claramente pela janela. Ricardo. Era Ricardo, mais velho, mais cansado. Mas era ele. O carro virou a esquina e desapareceu. Quando olhei para Marcos, vi que ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Marcos. Meu estômago virou gelo. Marcos, o que você não está me contando? Ele encostou a testa no volante. Mãe, sua voz saiu embargada. Mãe, me desculpe. E naquele momento, enquanto o sol da manhã iluminava o interior do carro e meu filho desmoronava ao meu lado, eu soube. Eu soube que o que eu estava prestes a descobrir destruiria muito mais do que apenas meu casamento. Destruiria minha família inteira. Fale! Ordenei, e minha voz saiu dura como pedra. Fale agora, Marcos. Ele enxugou o rosto com as costas da mão, respirando fundo, tentando se recompor, mas as lágrimas continuavam caindo. Mãe, não era para ser assim. Você nunca deveria descobrir. Uma sensação fria se espalhou pelo meu peito. Descobrir o quê? Marcos ergueu a cabeça. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos que herdou do pai. Olhos que agora carregavam culpa, medo, vergonha. Papai não morreu naquele acidente. As palavras pairaram no ar entre nós, simples, diretas, devastadoras. Eu já sabia. No fundo, desde o momento em que o vi na loja, eu sabia. Mas ouvir meu filho confirmar foi como um soco no estômago. Continue, sussurrei. Ele tinha essa outra família, mãe, há 25 anos. Essa mulher, a Cláudia, os filhos dela, que agora tem filhos. Ele estava vivendo uma vida dupla entre vocês duas, por 25 anos. 25 anos de mentiras. Pensei em todas as viagens, em todas as noites que ele não voltou para casa, todos os fins de semana trabalhando, todos os aniversários de Marcos que ele perdeu porque estava fechando um negócio importante. E você sabia? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela forma como ele evitava meu olhar. Eu descobri há uns 3 anos. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Foi um acidente. Eu estava ajudando o papai a organizar uns papéis da loja e encontrei recibos, compras duplicadas, pagamentos de luz, água, mercado, de 2 casas. Eu o confrontei. E o que ele disse?
Que te amava, mãe. Que nunca quis te magoar, mas que amava a Cláudia também. Que a conheceu em uma viagem de negócios para outro estado, que foi algo que simplesmente aconteceu e depois ele não conseguiu mais largar. Ele disse que tentou terminar várias vezes, mas não conseguiu. Eu ri. Uma risada amarga, sem humor. Que conveniente. O coitadinho não conseguia largar a amante. Mãe. E você? Virei-me para ele, sentindo raiva pela primeira vez. Você descobriu? E o quê? Aceitou? Guardou o segredo dele? Ele me implorou. A voz de Marcos se elevou em desespero. Ele disse que se você descobrisse, isso destruiria tudo, que você tiraria metade das lojas dele, a casa, tudo. Ele disse que precisava de tempo para resolver as coisas, para proteger o patrimônio dele. Você quer dizer o dinheiro dele, corrigi. Marcos baixou a cabeça. Eu não sabia o que fazer. Ele é meu pai, mãe, e de certa forma, eu também não queria que tudo se perdesse. As lojas, o negócio que ele construiu, que um dia seria meu. Então era isso. Ganância. Pura e simples ganância. Me conte tudo, ordenei. Desde o começo. Quero saber cada detalhe dessa farsa. Marcos respirou fundo, enxugou o rosto novamente. 6 meses atrás, papai veio até mim. Ele disse que não aguentava mais viver uma vida dupla, que queria ficar com a Cláudia de vez, recomeçar só com ela. Mas se ele pedisse o divórcio, eu ficaria com metade de tudo. Completei a frase, sentindo náuseas. Ele tinha consultado um advogado. Regime de comunhão parcial de bens. Vocês eram casados há mais de 40 anos. Você teria direito a metade das lojas, da casa, das economias. Uns 2,5 milhões, talvez mais. 2,5 milhões. 43 anos de casamento valiam 2,5 milhões que ele não queria dividir comigo. Então vocês planejaram a morte dele? Não foi bem assim. Ele teve a ideia. Disse que conhecia um cara, um morador de rua, que estava em fase terminal, sem família. O cara estava morrendo mesmo, mãe. Questão de semanas. Ele, papai, ofereceu dinheiro, muito dinheiro. Quanto? 50 mil reais, para a única sobrinha do cara, que morava em outro estado e nunca o visitava. O dinheiro seria transferido depois que ele morresse. Senti que ia passar mal. Vocês compraram um corpo. O cara ia morrer de qualquer jeito, defendeu Marcos. Mas sua voz era fraca. Ele aceitou. Disse que pelo menos a sobrinha dele teria uma vida melhor. E o acidente foi forjado. Papai viajou para aquela cidadezinha, Ribeirão Fundo, como sempre fazia, mas desta vez o homem estava com ele. Eles provocaram um acidente de carro real, mas pequeno, só o suficiente para chamar a polícia, para registrar um boletim de ocorrência. O homem foi levado para o hospital no nome do papai. Ele estava com os documentos dele, a carteira, tudo. E quando ele morreu 3 dias depois, emitiram a certidão de óbito como se fosse o Ricardo. Sim, o corpo veio em um caixão lacrado porque supostamente ficou desfigurado no acidente e depois no hospital. Eu insisti para você não abrir, mãe, porque lá dentro estava o cadáver de um estranho. Marcos assentiu, envergonhado. Fiquei em silêncio, processando, lembrando daqueles dias terríveis, da ligação da polícia, da corrida para o hospital. Marcos me impedindo de entrar no quarto, dizendo que o médico não recomendava, que a visão seria traumática demais. Lembrei do funeral, do caixão fechado coberto de flores brancas, das pessoas chorando, dos amigos de Ricardo oferecendo condolências, do padre falando sobre a brevidade da vida, sobre o legado que deixamos para trás. E o tempo todo, Ricardo estava vivo, planejando sua nova vida, me deixando para trás como se nossos 43 anos juntos não significassem nada. E a cripta? Minha voz saiu estranha, distante. A cripta de mármore Carrara que custou 90 mil reais. Mãe, existe um corpo lá dentro. O homem que morreu.
Ele foi enterrado como Ricardo T. Peterson, com seus documentos, sua identidade. E Ricardo pegou metade do dinheiro que tínhamos guardado para emergências, cerca de R$ 1.800.000 que estavam em investimentos no nome dele. Ele transferiu tudo alguns dias antes do acidente, mudou-se para uma nova cidade, criou uma nova identidade. Roberto Medeiros. Começou uma nova vida com a Cláudia, com os netos que eu nunca soube que existiam, com a outra família dele. Sim, fechei os olhos, respirei fundo, tentei não gritar, não bater, não quebrar algo. E você? Abri os olhos, encarei meu filho. O que você ganhou com toda essa história? Marcos engoliu em seco. As lojas, as 3, como único herdeiro, passaram para mim automaticamente. Mas a casa, que já estava no meu nome nos últimos anos por planejamento sucessório. Quanto valem as lojas, Marcos? Quanto? Cerca de R$ 3.200.000. Mas eu já vendi 2. Fiquei só com a maior, na avenida principal. Investi o resto do dinheiro. Então você lucrou com isso. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Eu cuidei de você, mãe. Te dei uma mesada de... Quanto? R$ 1.500. Eu ri. Uma risada alta, quase histérica. R$ 1.500. Menos do que uma diarista ganha. Enquanto você ficou com 3 milhões, seu pai fugiu com quase 2 milhões, e eu. Eu fiquei aqui chorando todas as noites, tomando remédio para dormir, frequentando um grupo de apoio para viúvas. As lágrimas finalmente vieram, quentes, amargas, raivosas. Eu o chorei, Marcos. Chorei até não conseguir respirar. Olhava para a foto dele na mesa de cabeceira e implorava a Deus que me levasse também porque eu não suportava a dor de viver sem ele. Mãe, eu sinto muito. E você sabia? Gritei, finalmente perdendo o controle. Você sabia e me deixou sofrer. Você me deixou gastar R$ 90.000 em uma cripta para um estranho. Você me deixou acreditar que meu marido estava morto enquanto ele estava vivo, feliz, com outra família. Eu não sabia o que fazer. Ele é meu pai. E eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Marcos chorava abertamente agora, mas não senti pena. Senti apenas uma raiva fria e controlada que crescia no meu peito como uma tempestade. Me leve para casa, disse eu, com calma. Mãe, precisamos conversar sobre... Me leve para casa. Ele dirigiu em silêncio. Quando chegamos, saí do carro sem olhar para trás. Mãe, por favor. Bati a porta e entrei. Fui direto para o quarto, juntei todas as fotos de Ricardo e as coloquei em uma caixa. 43 anos de memórias. Casamento, aniversários, viagens, sorrisos, abraços. Tudo mentira. Fechei a caixa e a coloquei na prateleira mais alta do armário. Depois, sentei-me na cama e olhei ao redor. A casa grande e vazia, a vida vazia, os últimos 6 meses de luto desperdiçado. E comecei a planejar. Porque se havia uma coisa que meus 68 anos de vida me ensinaram, é que não se pode confiar em ninguém. Nem no seu marido, nem no seu filho. Apenas em si mesma. E eu ia fazer os 2 pagarem, cada um à sua maneira. Mas primeiro, eu precisava de provas. Provas que não pudessem ser negadas, ignoradas ou explicadas. Provas que destruiriam a vidinha perfeita que eles construíram sobre as fundações das minhas lágrimas. Nos 3 dias seguintes, não atendi a nenhuma das ligações de Marcos. Ele ligou 47 vezes, mandou 63 mensagens de texto, apareceu na minha porta 2 vezes, tocando a campainha insistentemente. Eu o vi pela janela do quarto, mas não abri. Não queria ver o rosto dele. Ainda não. Porque eu precisava de tempo para pensar, para planejar e, o mais importante, para enterrar o que restava da Helena ingênua e substituí-la por alguém mais forte. No 4º dia, acordei diferente. Tomei um banho demorado, me arrumei, passei batom pela primeira vez em meses, peguei minha bolsa e saí. Minha vizinha, a dona Teresa, estava regando as plantas. Bom dia, Helena. Você está linda hoje.
Ela sorriu surpresa. Fazia muito tempo que não me via arrumada. Bom dia, Teresa. Só vou resolver uns negócios. Sorri de volta. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Dirigi até o centro da cidade. Eu havia pesquisado na internet e encontrado o que procurava. Almeida Investigações. O escritório ficava em um prédio antigo, terceiro andar, sala 305. Subi as escadas. O elevador estava quebrado e bati na porta de vidro fosco com o nome pintado em letras douradas descascadas. Entre, respondeu uma voz rouca. O escritório era pequeno, apertado, cheirando a café velho e cigarro. Atrás de uma mesa empilhada de papéis, sentava-se um homem na casa dos 60, careca, usando uma camisa social amassada com as mangas arregaçadas. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura. Posso ajudar? Preciso contratar seus serviços, disse eu, sentando-me na cadeira em frente a ele sem esperar convite. Ele se recostou, me avaliando. Eu sabia o que ele via. Uma senhora de cabelos grisalhos, bem vestida, com joias discretas. Alguém com dinheiro. Que tipo de serviço? Uma investigação sobre uma pessoa. Tirei meu telefone, mostrei a foto de Roberto que eu havia tirado. Preciso saber tudo sobre este homem. Onde ele mora, onde trabalha, com quem se relaciona, quanto dinheiro tem. Tudo. Almeida pegou o telefone, ampliou a foto. Marido infiel. Ex-marido, que deveria estar morto. Isso chamou sua atenção. Ele se inclinou para a frente. História interessante. Continue. Eu contei, não tudo, mas o suficiente. O acidente, o funeral, o encontro na loja, a outra família. Não mencionei Marcos. Ainda não. Guardaria essa carta para jogar no momento certo. Almeida ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um bloco de notas velho. E você quer provas? Ele concluiu quando terminei. Eu quero tudo. Documentos, fotos, gravações se possível. Preciso de algo que seja inegável. Isso vai lhe custar, para um trabalho desse nível, R$ 20.000. Metade agora, metade quando eu entregar o relatório completo. Abri minha bolsa, tirei meu talão de cheques, preenchi um no valor de 10.000 e entreguei a ele. Quero resultados em uma semana. Almeida sorriu, mostrando dentes manchados de café. Você é uma mulher direta. Gosto disso. Ele guardou o cheque. Vou precisar de algumas informações. O nome completo dele, quaisquer documentos que você tenha, qualquer coisa que possa ajudar. O nome verdadeiro dele é Ricardo T. Peterson. O falso é Roberto Medeiros. Anotei os detalhes em um pedaço de papel, incluindo o endereço da Casa Verde Mar, a placa do Opala, o horário aproximado em que ele saía para o trabalho. Excelente. Começo hoje. Ligo se encontrar algo. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Nos dias seguintes, voltei àquela rua, sempre em horários diferentes, usando chapéus ou lenços para me disfarçar. Observei a rotina deles. Roberto saía todos os dias às 7 da manhã, dirigindo o Opala velho. Voltava às 18 horas. Aos sábados ficava em casa, brincando com os netos no quintal. Aos domingos, iam todos à missa das 10 horas na igreja do bairro. A vida perfeita, a família feliz. Enquanto eu, a esposa legal, chorava sozinha no escuro. Cláudia parecia ser dona de casa. Não trabalhava fora, cuidava da casa, dos netos quando as filhas estavam no trabalho. Era atraente para a idade, bem cuidada. Usava roupas simples, mas arrumadas. Sorria muito. Eu a odiava. Uma semana depois, Almeida me ligou. Tenho o relatório. Pode vir buscar. Estive em seu escritório em 20 minutos. Ele me entregou uma pasta marrom grossa, cheia de documentos. Sente-se, disse ele. Sério, você vai querer estar sentada para isso. Abri a pasta. A primeira página era uma cópia da certidão de nascimento de Roberto Medeiros. Data de emissão, 7 anos atrás. Registrada em um cartório de uma cidade pequena em outro estado. É falsa, explicou Almeida.
Uma boa, mas falsa. A certidão original para esse nome pertence a um bebê que morreu nos anos 50. Seu marido comprou a identidade. Virei a página. Fotos de Ricardo entrando e saindo de uma pequena oficina mecânica com uma placa acima da porta. Chaveiro e Reparos Medeiros. Ele trabalha lá, continuou Almeida. É chaveiro. Ganha cerca de R$ 3.000 por mês. Vida simples, modesta. E o dinheiro? Perguntei. O 1.800.000 que ele tinha. Almeida virou para outra seção da pasta. Extratos bancários. Muitos extratos bancários. É aqui que fica interessante. 7 anos atrás, um Roberto Medeiros abriu contas em 3 bancos diferentes, com depósitos iniciais totalizando R$ 1.600.000. Desde então, ele vem sacando cerca de 8.000 por mês, deixando o resto em fundos conservadores. Então o dinheiro estava lá. O dinheiro que também era meu. Pela lei de comunhão parcial de bens, metade daquele 1.800.000 era minha. Tem mais. Almeida virou outra página. Consegui acesso aos registros telefônicos dele dos últimos 6 meses. Meu coração acelerou. Múltiplas ligações para o mesmo número. Cerca de 200 no total, algumas com mais de 1 hora de duração. Ele circulou um número com uma caneta vermelha. Você identificou de quem é? Perguntei, embora algo na minha intuição já soubesse a resposta. Almeida me olhou sério. É do seu filho, Marcus A. Peterson. Lá estava, preto no branco. A prova da traição dupla. Ligações antes do acidente. Ligações durante os 6 meses em que passei de luto. Ligações na semana passada, depois que confrontei Marcos. Eles se falam regularmente, disse Almeida. Antes, durante e depois da morte forjada. Seu filho estava nisso desde o começo. Senti minhas mãos tremerem. Fechei a pasta. Algo mais? Sim. A casa em que eles moram não está no nome de Roberto. Está no nome de Cláudia, comprada há 22 anos. Eles têm um filho juntos, de 23 anos, que mora em Nova York, e 3 netos, das 2 filhas dela de um relacionamento anterior. Então ele realmente construiu uma vida inteira por 25 anos. Parece que sim. E pelo que pude apurar, Cláudia não sabe que ele foi casado antes. Para ela, Roberto Medeiros sempre foi Roberto Medeiros, um viúvo que ela conheceu em outro estado. Peguei a pasta. Coloquei na minha bolsa. Quanto eu te devo? Os outros 10.000. Preenchi o cheque. Ao entregá-lo, Almeida segurou minha mão. Olha, normalmente não me envolvo, mas você parece uma pessoa decente. O que quer que esteja planejando fazer com essa informação? Pense bem. Esses casos de fraude de documentos, morte forjada. Isso é crime federal. Da cadeia. Você entende? Eu entendo perfeitamente, disse eu, sorrindo pela primeira vez desde que descobri a verdade. Obrigada pela sua preocupação, Almeida, mas eu sei exatamente o que vou fazer. Saí do escritório segurando a pasta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Era a chave para destruir completamente as vidas dos 2 homens que destruíram a minha. Em casa, espalhei todos os documentos na mesa da sala. Fotos, extratos, registros de chamadas, certidões falsas. Li tudo, decorei cada detalhe. Então peguei o telefone e fiz uma ligação que vinha adiando. Escritório de Advocacia Simone Borges. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de marcar uma consulta com a doutora Borges. É urgente. A senhora já é cliente? Não, mas tenho um caso de estelionato, falsificação de documentos e fraude patrimonial que acho que vai interessá-la muito. Uma pausa do outro lado. A senhora pode vir amanhã às 15 horas? Estarei aí. Desliguei e olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Um dia lindo, tranquilo. O último dia de paz que Ricardo e Marcos teriam por muito tempo, porque a tempestade estava apenas começando e eu ia ser o raio que destruiria tudo. Simone Borges não era o que eu esperava.
Quando entrei em seu escritório, um espaço moderno no 10º andar de um prédio comercial no centro, encontrei uma mulher na casa dos 40, negra, de cabelos cacheados presos em um coque impecável, vestindo um terninho cinza que exalava competência. Seus olhos eram afiados, inteligentes, do tipo que não perde um único detalhe. Senhora Peterson. Ela estendeu a mão, o aperto firme. Por favor, sente-se. Sentei-me na cadeira de couro em frente à sua mesa. Pelas janelas, eu via a cidade inteira. Lá embaixo, as pessoas viviam suas vidas normais, alheias aos dramas que aconteciam nos andares de cima. Café? Água? Não. Obrigada. Vou direto ao ponto. Simone se ajeitou na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa. Minha assistente disse que você tem um caso de estelionato e fraude. Conte-me. Coloquei a pasta de Almeida sobre a mesa e comecei a falar. Contei tudo desde o início. Os 43 anos de casamento, as viagens constantes de Ricardo, a segunda família que durou 25 anos. O acidente falso, o corpo comprado, o funeral em que chorei de verdade enquanto meu marido estava vivo, o filho que sabia e escondeu, os milhões desviados, a mesada miserável que me davam como se fosse um favor. Simone ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Levou quase 20 minutos, lendo cada página com foco intenso. Finalmente, ela se recostou na cadeira e assobiou baixinho. Senhora Peterson, isso é uma bomba. Eu sei. A senhora entende a gravidade do que aconteceu aqui? Estamos falando de múltiplos crimes. Fraude de identidade, estelionato, ocultação de cadáver, falsificação de documentos, evasão fiscal. Ela os enumerou nos dedos. Seu marido e seu filho podem pegar de 3 a 8 anos de prisão, cada um. Senti uma satisfação fria no peito. Bom, ela me olhou, avaliando. Você quer apresentar queixa-crime contra os dois? Eu quero justiça. Quero cada centavo que me foi roubado de volta. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Então precisamos construir um caso de ferro. Simone pegou uma caneta. Vou precisar de mais algumas coisas. Primeiro, seus documentos de casamento. A certidão de óbito falsa. Documentos das lojas. Tenho tudo em casa. Posso trazer amanhã. Segundo, uma confissão seria ideal. Você disse que seu filho confessou. Tem uma gravação? Meu estômago afundou. Não, foi no carro. Eu não estava esperando. Tudo bem. Precisaremos que ele confesse de novo, mas desta vez, gravado. Como? Simone sorriu. Um sorriso de quem já fez isso muitas vezes. Deixe isso comigo. Mas primeiro, vamos falar de dinheiro. Você disse que seu filho ficou com as lojas? 3 lojas, avaliadas em 3.200.000. Ele já vendeu 2. E onde está esse dinheiro? Não sei. Investido em algum lugar. Vamos descobrir. Porque sob o regime de comunhão parcial de bens, mesmo com a morte do seu marido, você tinha direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento. Isso inclui as lojas. Mas ele era o único herdeiro. Herdeiro de um morto de mentira. Simone se inclinou para a frente. Senhora Peterson, seu marido não morreu, portanto não houve herança legítima. As lojas nunca deveriam ter passado para o seu filho. Elas ainda pertencem ao patrimônio do casal. Levei alguns segundos para processar. Então meu filho vendeu propriedades que não eram legalmente dele. Isso é estelionato agravado. E todo o dinheiro dessas vendas precisa voltar para o espólio para a divisão correta. A magnitude da situação começou a tomar conta de mim. Quanto? Quanto eu poderia recuperar? Simone pegou uma calculadora, começou a fazer contas. As lojas, 3.200.000, metade é sua. 1.600.000. Mais o 1.800.000 que seu marido levou, metade é sua. 900.000. Mais danos morais por fraude, sofrimento psicológico. Podemos pedir facilmente 500.000.
Ela olhou para mim. Estamos falando de cerca de 3 milhões de reais, senhora Peterson. Mais a casa, se você a quiser. 3 milhões de reais. 43 anos de casamento, de dedicação, de ser esposa e mãe, valiam 3 milhões de reais que eles me roubaram. E a prisão? Perguntei. O processo criminal é um processo separado, mas com as provas que temos aqui, ela bateu na pasta. Eu diria que temos 90% de chance de condenação, especialmente com a confissão gravada que vamos conseguir. Como vamos fazer isso? Simone tirou um pequeno gravador digital da gaveta. Você vai convidar seu filho para almoçar. Vai dizer que quer fazer as pazes, que entende que ele estava em uma posição difícil. Vai deixá-lo à vontade e então, naturalmente, vai trazer a conversa de volta ao assunto. Fazê-lo repetir a confissão. Tudo isso, ela ergueu o gravador. Será gravado. Ele não vai suspeitar. Não se você for uma boa atriz. E pela sua expressão, senhora Peterson, acho que você passou os últimos meses sendo uma excelente atriz. Ela estava certa. Quantas vezes eu sorri quando queria chorar? Quantas vezes fingi estar bem quando estava desmoronando por dentro? Há mais uma coisa, disse Simone, seu tom sério. Precisamos de provas documentais das transações do seu filho, a venda das lojas, transferências bancárias, onde ele colocou o dinheiro. Ele provavelmente guarda esses documentos no escritório dele, na loja que ele manteve. Você consegue ter acesso? Pensei a respeito. Marcos me dera uma cópia da chave da loja anos atrás, para emergências. Nunca a usei, mas ainda a tinha. Consigo. Excelente. Porque se conseguirmos esses documentos, provando que ele falsificou assinaturas, vendeu propriedades fraudulentamente. Ela deu um tapa na mesa com satisfação. Acabou. Ele não tem defesa. Saí do escritório de Simone 2 horas depois com um plano detalhado. Um plano que destruiria completamente a vida do meu filho. E pela primeira vez desde que descobri a verdade, não senti culpa. Senti poder. Naquela noite, finalmente atendi a uma das 83 ligações de Marcos. Mãe, graças a Deus eu estava tão preocupado. Pensei que... Marcos, interrompi, mantendo a voz calma, controlada. Podemos conversar? Um silêncio surpreso do outro lado. Claro, mãe. Claro. Quer que eu vá aí? Não. Quero que você almoce comigo amanhã. No Terraço Grill, aquele restaurante que você gosta. 12h. Eu? Sim. Sim. Estarei lá, mãe. Eu. Até amanhã, meu filho. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Fui ao meu quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava coisas importantes. Lá, no fundo, sob lenços velhos, estava a chave da loja. Peguei-a. Senti o peso frio do metal na palma da minha mão. Amanhã, durante o almoço com Marcos, enquanto ele confessava tudo de novo, pensando que eu o estava perdoando, que eu estava sendo a mãe compreensiva que sempre fui, Simone estaria na loja com um mandado de busca e apreensão, coletando cada documento, cada prova, cada resquício da sua traição. E depois do almoço, quando eu tivesse a gravação e ela tivesse os documentos, apresentaríamos tudo ao Ministério Público. Marcos seria preso em 48 horas. Ricardo, ou Roberto, ou qualquer nome que ele estivesse usando agora, seria exposto, perderia tudo e teria que devolver cada centavo que roubou de mim, com juros. E eu finalmente teria o que merecia desde o início: respeito. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava não era mais a Helena que chorou por 6 meses. Não era mais a esposa ingênua que acreditou em cada mentira. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que não teria misericórdia. O Terraço Grill ficava no último andar de um hotel no centro, com uma vista panorâmica da cidade. Cheguei 10 minutos adiantada, usando um vestido bege discreto e o colar de pérolas que Ricardo me deu em nosso aniversário de 30 anos de casamento. Irônico, usar aquele colar hoje, de todos os dias. O gravador digital estava na minha bolsa, já ligado. Simone me instruíra a deixar a bolsa aberta sobre a mesa,
O mais perto possível de Marcos. O aparelho era sensível, captaria tudo. Marcos chegou 5 minutos depois, com uma aparência exausta. Olheiras profundas, barba por fazer, a camisa social amassada. Ele me viu e quase correu para a mesa. Mãe! Sua voz estava embargada de emoção. Tentou me abraçar. Eu permiti, mas sem calor. Um abraço rápido, formal. Sentamo-nos. O garçom trouxe o cardápio. Pediu um salmão grelhado que não tinha a menor intenção de comer. Marcos pediu um bife, mas pelo jeito que mexia no guardanapo, também não tinha apetite. Mãe, eu nem sei por onde começar. Então não comece, disse eu tomando um gole d'água. Deixe-me falar primeiro. Ele assentiu ansiosamente. Passei os últimos dias pensando muito sobre tudo que você me contou. Sobre seu pai, sobre as escolhas que vocês dois fizeram. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. E eu entendo que você estava em uma posição impossível. Vi a surpresa em seus olhos. Mãe, deixe-me terminar. Seu pai é um manipulador. Sempre foi. Ele te colocou em uma situação em que você teve que escolher entre ele e eu, entre proteger o patrimônio da família ou me contar a verdade. Respirei fundo, forçando minha voz a soar conciliadora. Você era o filho. Não era sua responsabilidade consertar a bagunça que ele fez. Marcos começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo seu rosto. Eu queria te contar, mãe, todos os dias, mas eu tive medo. Medo de te perder, medo de destruir tudo. Eu sei. Estendi a mão, segurei a dele sobre a mesa. O toque me dava repulsa, mas mantive a expressão gentil. Mas agora preciso entender algumas coisas. Preciso que você me conte tudo de novo, desde o começo, porque só assim vou conseguir processar e, quem sabe, perdoar. Ele apertou minha mão, desesperado por essa chance de redenção que eu estava oferecendo. Qualquer coisa, mãe. Pergunte qualquer coisa. Quando exatamente seu pai te abordou com esse plano? Cerca de 7 meses antes do falso acidente. Ele chegou em casa tarde da noite. Pediu para conversar. Disse que não aguentava mais viver uma vida dupla, que queria ficar apenas com a Cláudia. E ele te contou sobre ela então? Não, eu já sabia. Eu tinha descoberto uns 3 anos antes, lembra que te contei? Mas naquela noite ele disse que queria oficializar, pedir o divórcio. Exceto que? Exceto que você o convenceu a não fazer isso. Marcos olhou para baixo, envergonhado. Eu mostrei os números para ele. O quanto você receberia. Metade das lojas, metade de tudo. Ele entrou em pânico. As lojas eram a vida dele. Mãe, ele construiu aquilo do zero. Com o meu apoio, lembrei-o, mantendo a voz neutra. Com o meu trabalho também. Enquanto ele tocava o negócio, quem você acha que te criou? Quem cuidou da casa? Quem abdicou da própria carreira de costureira para que ele pudesse trabalhar até tarde? Eu sei, mãe, eu sei. Ele enxugou o rosto com um guardanapo. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era que íamos perder tudo, que anos de trabalho iriam por água abaixo. Então você sugeriu a morte falsa. Não, não fui eu, foi ele. Ele teve a ideia. Disse que conhecia um cara, um morador de rua que estava morrendo de câncer, que não tinha ninguém. Daria 50 mil reais para a sobrinha do cara se ele aceitasse morrer como Ricardo T. Peterson. O garçom trouxe nossos pratos. Esperamos em silêncio até que ele se afastasse. Marcos nem tocou na comida. E você achou que era uma boa ideia? Perguntei. Eu achei que era uma loucura, mas papai é persuasivo, você sabe. Ele disse que seria perfeito, que ninguém suspeitaria, que você ficaria com a casa e uma boa mesada, que eu ficaria com as lojas para garantir seu futuro também. Que boa mesada, Marcos! R$ 1.500. Ele engoliu em seco. Eu queria te dar mais, mãe, mas as lojas estavam com problemas de caixa. Tive que vender 2 para quitar dívidas que papai tinha escondido. Dívidas? Que dívidas? Fornecedores, impostos atrasados. Marcos passou a mão pelo cabelo, frustrado. Papai era um bom vendedor.
mas um péssimo administrador. Quando assumi, descobri que havia quase 800 mil reais em dívidas que ele nunca mencionou. Então, Ricardo não era apenas um traidor, era incompetente também. E onde está o dinheiro das vendas agora? Paguei as dívidas. O resto, cerca de 1.400.000, está investido em fundos. Eu estava guardando para você, eventualmente. Uma mentira, mas deixei passar. Conte-me sobre o dia do acidente. Como aconteceu? Marcos respirou fundo, mergulhando na lembrança. Papai viajou como sempre fazia para aquela cidade, Ribeirão Fundo. O cara, o Antônio, já estava esperando. Eles provocaram um acidente de carro real, mas controlado. Bateram em uma árvore numa estrada rural. Chamaram uma ambulância. Quando chegou no hospital, o Antônio estava com todos os documentos do papai. Identidade, carteira de motorista, plano de saúde, tudo. E ninguém suspeitou? O rosto dele estava machucado do acidente. E ele estava semiconsciente, não falava direito. Os médicos só queriam estabilizá-lo. 3 dias depois, ele morreu de verdade, do câncer, e emitiram a certidão de óbito. Como Ricardo T. Peterson. Sim, fui buscar o corpo. Veio no carro funerário direto para o velório. Insisti para o caixão ficar lacrado, porque... Bem, você sabe. Porque lá dentro estava um estranho. Marcos assentiu, miserável. E seu pai? Onde ele estava durante o funeral? Ele já tinha saído da cidade. Pegou um ônibus para Chicago, depois outro para cá. Ficou em um motel barato por alguns dias, esperando a poeira baixar. Depois alugou a casa onde está agora. Começou a trabalhar como chaveiro. Vida simples, sem chamar atenção. Com o dinheiro que roubou de mim, mãe. 1.800.000 reais, Marcos. Dinheiro que também era meu. Minha voz estava ficando mais dura, mas me forcei a controlá-la. Não podia perder a compostura agora. Onde está esse dinheiro? Em contas no nome de Roberto Medeiros. 3 bancos diferentes, investimentos conservadores. Ele saca uns 8.000 por mês para complementar o salário de chaveiro. Exatamente o que Almeida descobrira. Você ainda mantém contato? Sim. Marcos baixou a voz. Ele me liga toda semana. Pergunta de você, como você está lidando. Eu acho. Acho que ele ainda se importa, sabe? Eu ri. Uma risada amarga, sem humor. Se importa? Marcos, ele me deixou acreditando que estava morto. Ele me deixou chorar sobre um túmulo vazio. Ele me deixou gastar 90.000 reais em uma cripta de mármore para um estranho. Isso não é se importar. É covardia. Eu sei. Sua voz era um sussurro. Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Muito mesmo. Se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode. Larguei a mão dele. Nenhum de vocês pode. Um silêncio pesado caiu entre nós. O que você vai fazer? Ele finalmente perguntou, medo na voz. Olhei para ele. Meu filho. O menino que carreguei por 9 meses, que amamentei, que cuidei quando estava doente, que ajudei com o dever de casa, que consolei depois do primeiro fora. O homem que me traiu tão profundamente quanto seu pai. Ainda não sei, menti, mas preciso de tempo sozinha para pensar. Quanto tempo? O tempo que for preciso. Levantei-me, pegando minha bolsa, certificando-me de que o gravador tinha capturado tudo. Mãe, espere. Adeus, Marcos. Saí do restaurante sem olhar para trás, deixando-o sozinho com sua comida intocada e a culpa que ele agora carregava sozinho. No carro, permiti-me um momento. Um único momento de dor real. Porque não importava quantas vezes eu dissesse a mim mesma que ele merecia, que eles me usaram, que mereciam pagar, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim morreu ao ter que destruí-lo. Mas a parte maior, a parte que passou 6 meses em um luto de mentira, a parte que foi tratada como uma tola por 43 anos, essa parte estava satisfeita. Liguei para Simone. Consegui a gravação. Perfeito. E eu consegui os documentos. Você não vai acreditar no que encontrei. Conte-me.
Seu filho falsificou sua assinatura em pelo menos 15 documentos diferentes. Vendas, transferências, procurações, tudo falso. Ele nem tentou disfarçar bem. E isso é suficiente para processá-lo criminalmente e vencer? Absolutamente. Estou preparando a denúncia agora. Vou protocolar no Ministério Público amanhã de manhã. E quanto tempo até ele ser preso? 72 horas no máximo. A juíza que vai pegar este caso é conhecida por ter tolerância zero com fraude financeira contra idosos. Seu filho vai dormir em uma cela de prisão antes do fim da semana. Fechei os olhos, apoiando a cabeça no volante. E o Ricardo? Tecnicamente, ele não pode ser preso porque está legalmente morto. Mas posso entrar com uma ação para anular todos os documentos de Roberto Medeiros, congelar suas contas e forçá-lo a devolver tudo que é seu com juros. Ele ficará sem nada, Helena. Terá que recomeçar do zero aos 73 anos. 73 anos. A mesma idade que ele teria se não tivesse morrido aos 70. Faça, disse eu abrindo os olhos. Faça tudo. Tem certeza? Porque uma vez que começarmos, não há volta. Pensei nos 43 anos, nas mentiras, no luto falso, nos 6 meses chorando sozinha, na mesada miserável, na segunda família que ele escolheu em vez da nossa. Absoluta certeza. Então amanhã, a guerra começa. Prepare-se, Helena, vai ficar feio. Que fique. Desliguei e dirigi para casa. Naquela noite, dormi pela primeira vez em 6 meses sem precisar de um comprimido. Porque finalmente, depois de tanto tempo sendo a vítima, eu me tornara a caçadora. E a caça estava apenas começando. A denúncia foi protocolada em uma terça-feira, às 9h da manhã. Simone ligou para confirmar. Está feito. O Ministério Público aceitou o caso. A promotora é a doutora Flávia Mendes, conhecida por ser implacável em casos de crimes contra idosos. Ela já solicitou um mandado de prisão para o Marcos. Quanto tempo até o mandado ser expedido? 48 horas, no máximo. Ela argumentou o risco de fuga e destruição de provas. O juiz vai aprovar. 2 horas depois, recebi uma ligação de Marcos. Ignorei. Ele ligou mais 4 vezes. Mandou mensagens. Mãe, preciso falar com você urgente. Mãe, aconteceu algo grave. Por favor, atenda. Bloqueei seu número, porque eu sabia o que tinha acontecido. Simone me avisara que o Ministério Público notificaria formalmente todas as partes envolvidas. Marcos recebera a intimação, sabia que estava sob investigação e devia estar desesperado. Na quarta-feira de manhã, ele apareceu na minha porta. Bateu nela insistentemente, gritou meu nome. Os vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Dona Teresa saiu para a varanda preocupada. Helena, está tudo bem por aí? Abri a janela do quarto. Está tudo bem, Teresa. Só um desentendimento de família. Logo se resolve. Marcos me viu. Mãe, pelo amor de Deus, abre essa porta. Vá embora, Marcos. Foi você que fez isso? Você me denunciou? Vá embora. Eu sou seu filho, seu único filho. Meu filho morreu junto com meu marido. Gritei de volta, e a dor na minha voz era real. Há 6 meses. O que sobrou é um estranho que me roubou. Fechei a janela. Ele ficou por mais 10 minutos gritando, batendo na porta. Depois finalmente foi embora. Eu chorei, não porque senti pena dele, mas porque o que eu dissera era verdade. O Marcos que eu conhecia, o menino que criei, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Na quinta-feira, às 6 da manhã, a polícia bateu na porta de Marcos. Simone me avisou por mensagem. Ele foi preso, sem resistência, sendo transferido para a delegacia agora. Imaginei a cena. Patrícia, sua esposa, acordando com o barulho. Os policiais entrando, Marcos sendo algemado, os vizinhos assistindo. A vergonha, a humilhação pública. Exatamente o que eu senti quando descobri a verdade. Patrícia me ligou 3 horas depois, soluçando. Como você pôde fazer isso com ele? Com seu próprio filho?
Pergunte a ele o que ele fez comigo primeiro. Respondi com calma. Pergunte sobre os milhões que ele roubou, sobre as assinaturas falsificadas, sobre me deixar acreditar que meu marido estava morto enquanto ele embolsava tudo. Ele estava protegendo a família. Ele estava protegendo a carteira dele. E agora vai pagar por isso. Você é uma. Desliguei antes que ela pudesse terminar. Bloqueei o número dela também. Naquela tarde, encontrei Simone em seu escritório. Ela tinha mais documentos espalhados sobre a mesa. Boas notícias. Seu filho entrou em pânico. Tentou transferir R$ 800 mil ontem à noite para uma conta no Paraguai. Ele tem uma conta no Paraguai? Tinha. Abriu na semana passada depois que você conversou com ele. Provavelmente sentiu que você ia fazer algo. Mas você disse que ele tentou transferir? Sim, porque eu já tinha pedido ao juiz para congelar todas as contas dele preventivamente. A transferência foi bloqueada. E agora ele está preso sem fiança por tentativa de evasão de divisas, além de todo o resto. Quanto tempo ele pode ficar preso? Com um bom comportamento? 3 anos no mínimo. Mas considerando o número de crimes, as provas que temos, a falsificação em série, ele pode pegar até 8. 8 anos. Marcos teria 53 anos quando saísse. E as lojas? Já entramos com a anulação de todas as vendas. Como foram feitas com documentos falsificados usando assinaturas falsas, as transações são nulas. Os compradores serão reembolsados pelo banco que intermediou o negócio, e os imóveis voltam para o espólio correto. Que seria eu e meu marido, em comunhão parcial de bens, meio a meio. Como ele está tecnicamente morto, a parte dele fica em um limbo, até resolvermos essa situação. E como vamos resolvê-la? Simone sorriu. Com uma explosão nuclear. Ela abriu uma nova pasta. Encontrei algo interessante. Lembra que você disse que Roberto Medeiros tem uma certidão de nascimento falsa? Sim, emitida há 7 anos. Bem, para conseguir uma segunda via de certidão de nascimento, você precisa de documentos base, uma identidade, comprovante de residência, algo que prove quem você é. Seu marido usou documentos falsos para isso também. E então? Então eu rastreei quem fez esses documentos. Um despachante aqui da cidade, um cara chamado Edu Tavares. Ele já foi preso 2 vezes por falsificação, mas sempre conseguiu fazer um acordo. Conversei com ele ontem. Ele abriu o bico. Simone bateu na pasta. Tenho uma declaração assinada dele, confessando que criou toda a documentação falsa para Roberto Medeiros a pedido de Ricardo T. Peterson, por um pagamento de R$ 45 mil. Tenho cópias dos documentos originais que ele guardou. O idiota guarda tudo como seguro. E tenho as transferências bancárias provando o pagamento. Senti um arrepio de satisfação. Isso significa? Significa que podemos provar, sem sombra de dúvida, que Roberto Medeiros é uma identidade falsa criada por Ricardo T. Peterson. Podemos anular todos os seus documentos, todas as suas contas bancárias, tudo. E podemos processá-lo por fraude de identidade, uso de documento falso e estelionato, mesmo ele estando morto. Ah, e esta é a melhor parte. Simone recostou-se na cadeira, satisfeita. Vamos pedir a anulação da certidão de óbito dele. Como foi emitida com base em fraude, um corpo que não era o dele, ela é nula. Ricardo T. Peterson legalmente nunca morreu. Portanto, ele está juridicamente vivo. E como pessoa viva, pode ser processado, julgado e preso. A magnitude do que ela estava dizendo me atingiu como uma onda. Você está dizendo que ele vai ser preso? Estou dizendo que ele vai ter que voltar a ser Ricardo T. Peterson. Vai ter que abandonar a identidade de Roberto Medeiros. Vai ter que admitir publicamente que forjou a própria morte. E aí sim, vai ser preso por fraude, falsificação e ocultação de cadáver. E a Cláudia, a mulher com quem ele mora? Descobri que eles se casaram no civil há 5 anos, como Roberto Medeiros e Cláudia Morales. Só que esse casamento é nulo, porque Roberto Medeiros não existe.
E Ricardo T. Peterson já era casado com você. Tecnicamente, ele é bígamo. Bigamia. Mais um crime para a lista. Ela sabe de algo disso? Pelo que investiguei, não. Para ela, Roberto é apenas Roberto, um viúvo que ela conheceu e por quem se apaixonou. Coitada da mulher, vai levar um choque. Senti uma pontada de algo. Pena, talvez, por Cláudia. Ela fora enganada à sua maneira também. Mas a pena passou rápido. Ela teve 25 anos com meu marido. 25 anos que eram meus. Quando fazemos isso? Perguntei. Já estou preparando toda a papelada. Vou protocolar na semana que vem. Enquanto isso, quero que você faça uma coisa. O quê? Simone me entregou um envelope. Uma notificação judicial. Quero que você mesma entregue para o seu marido. Eu? Você? Pessoalmente. Olhando nos olhos dele. Quero que ele saiba que foi você quem destruiu a vidinha perfeita dele. Não um advogado, não um oficial de justiça. Você. Peguei o envelope. Dentro havia várias páginas de termos jurídicos que basicamente resumiam: eu sei quem você é, sei o que você fez, e agora você vai pagar. E se ele fugir? Já pedi o congelamento de todas as contas dele. Ele não tem dinheiro para fugir. E quando o mandado de prisão for expedido, a polícia estará vigiando. Ele não vai a lugar nenhum. Saí do escritório segurando o envelope como se fosse uma arma. Por que era? Naquela noite, sentei-me na sala com uma garrafa de vinho, algo que não fazia há anos. Bebi devagar, saboreando, planejando. Amanhã eu iria à Casa Verde Mar, bateria na porta, e quando Roberto a abrisse, quando me reconhecesse, quando aquele pânico cruzasse seus olhos, eu sorriria e lhe entregaria o envelope que destruiria tudo o que ele construiu sobre as cinzas da minha dor. Porque agora era a minha vez. Minha vez de vê-lo perder tudo. Minha vez de deixá-lo chorando, desesperado, impotente. Exatamente como ele me deixou por 6 longos meses. A justiça estava chegando. E ela tinha o meu rosto. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Estacionei o carro a 3 casas de distância da Casa Verde Mar. Peguei o envelope grosso do banco ao lado, respirei fundo 3 vezes. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. 43 anos levaram a este momento. Saí do carro, caminhei lentamente pela calçada. O dia de novembro estava quente, o sol forte. Podia ouvir crianças brincando em um quintal próximo. O som de uma novela vindo da janela de uma casa. A vida normal seguindo enquanto eu me preparava para explodir a de alguém. Parei em frente ao portão. O Opala branco estava na garagem. Ele estava em casa. Toquei a campainha. Passos se aproximando. A porta se abriu. Cláudia. A mulher que eu vira pela janela no primeiro dia. Mais bonita de perto. Um rosto gentil. Olhos curiosos. Sim? Bom dia. Procuro pelo Roberto. Ele está nos fundos consertando a cerca. Posso ajudar em algo? Preciso falar com ele pessoalmente. É importante. Ela hesitou, me avaliando. Uma senhora bem vestida, educada. Nada ameaçador. Vou chamá-lo. Um momento. A porta se fechou. Ouvi vozes abafadas lá dentro. Depois, passos mais pesados se aproximando. A porta se abriu novamente e lá estava ele. Ricardo, meu marido, vestindo uma camiseta velha manchada de tinta, shorts desbotados, chinelos. O cabelo grisalho estava desgrenhado, o rosto suado, mas era ele. Inconfundivelmente. Nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento imediato, o choque, o medo. Helena, ele sussurrou. E ouvir meu nome daquela boca depois de tanto tempo soou como um tapa. Olá, Ricardo. Sorri. Um sorriso frio, calculado. Ou devo chamá-lo de Roberto? Ele olhou para trás, para onde Cláudia provavelmente estava. Então seus olhos voltaram para mim, desesperados. O que você está fazendo aqui? Vim entregar uma correspondência. Estendi o envelope. Notificação judicial. Você precisa assinar o recebimento. Ele não pegou,
Apenas me encarou, pálido. Como você me encontrou? Não foi difícil. Você se escondeu muito mal. Mesma cidade, mesmos hábitos, mesmo rosto. Achou que eu nunca te encontraria? Que passaria o resto da vida chorando no seu túmulo vazio? Helena, eu posso explicar. Pode? Ri sem humor. Vai explicar como forjou a própria morte? Como comprou o corpo de um homem moribundo? Como me deixou enterrar um estranho pensando que era você? Como roubou quase 2 milhões de reais que também eram meus? Fale baixo. Ele sussurrou, olhando nervosamente para dentro de casa. A Cláudia. A Cláudia não sabe? Levantei a voz intencionalmente. A Cláudia não sabe que Roberto Medeiros não existe? Que você é Ricardo T. Peterson, casado legalmente comigo há 43 anos. A porta se abriu completamente. Cláudia apareceu confusa. Roberto, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Ricardo fechou os olhos derrotado. Cláudia, volte para dentro. Eu sou a esposa dele, respondi antes que ele pudesse. A esposa legal, Helena Peterson, casada com Ricardo T. Peterson desde 1982. Este homem que você conhece como Roberto é meu marido. Ele forjou a própria morte há 6 meses para fugir de mim e ficar com você. O rosto de Cláudia perdeu toda a cor. Que absurdo é este? Roberto, diga a ela que isso é mentira. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. Não é mentira, continuei, implacável. Ele tem uma cicatriz na sobrancelha esquerda de quando caiu de moto aos 20 anos. Tem um dedo mindinho torto na mão esquerda, quebrado aos 15. Tem uma marca de nascença no pescoço em forma de vírgula. Quer que eu continue? Ou você pode verificar por si mesma essas marcas que conhece tão bem. Cláudia olhou para Ricardo, esperando que ele negasse, mas ele apenas abaixou a cabeça. Roberto? Sua voz saiu embargada. Roberto, olhe para mim. Diga que isso não é verdade. Eu? Cláudia, eu posso explicar. Ela recuou como se tivesse sido atingida. Meu Deus, é verdade. É tudo verdade. Cláudia, me escute. Você mentiu para mim, ela gritou, e a dor em sua voz ecoou por toda a rua. 25 anos! Você me enganou por 25 anos! Quem é você? Sou o mesmo homem que você conhece. Você nem tem um nome de verdade. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Roberto nem existe. Você é um... Ela não conseguiu terminar, virando-se e correndo de volta para dentro de casa. Ricardo deu um passo para segui-la, mas parou, olhando para mim com uma mistura de raiva e desespero. Está feliz agora? Você destruiu minha vida. Sua vida? Minha voz era baixa, perigosa. Você destruiu a minha primeiro. 43 anos, Ricardo. Por 43 anos eu fui sua esposa. Fiel, dedicada, presente. Criei nosso filho sozinha enquanto você construía outra família. Chorei na sua morte falsa, enquanto você recomeçava com o dinheiro que era meu. Eu ia te deixar a casa, uma boa mesada. R$ 1.500, cuspi as palavras. Você levou quase 2 milhões e achou que 1.500 era generoso. Eu trabalhei por aquele dinheiro. Nós trabalhamos. Enquanto você tocava as lojas, quem você acha que segurava as pontas em casa? Quem criou seu filho? Quem abdicou de tudo para que você tivesse sucesso? Silêncio. Ele não tinha resposta. Pegue o envelope, ordenei. Com as mãos trêmulas, ele pegou, abriu, começou a ler. Vi sua expressão mudar enquanto passava pelas páginas. Choque, medo, pânico. Você está me processando? Por fraude, estelionato, falsificação, uso de identidade falsa, bigamia e ocultação de cadáver. Recitei de memória. Já pedi a anulação da sua certidão de óbito. Em breve, Ricardo T. Peterson estará oficialmente vivo de novo, e então responderá por tudo isso. Eu não tenho dinheiro para um advogado. Deveria ter pensado nisso antes. Ah, espere. Sorri. Você tem dinheiro.
Quase 2 milhões investidos em 3 bancos diferentes. Só que essas contas foram congeladas ontem por ordem judicial. Você não tem acesso a um único centavo. Ele cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Helena, pelo amor de Deus. O amor de Deus! Ri amargamente. Você invoca o nome de Deus agora? Depois de comprar um cadáver? Depois de me fazer chorar sobre um túmulo vazio? Depois de viver uma mentira por 25 anos? Eu amava vocês duas. Não consegui escolher. Então, você forjou a própria morte. Que corajoso! De dentro da casa, podíamos ouvir Cláudia chorando, soluços altos e desesperados. Ah, e mais uma coisa, acrescentei. Seu filho está preso. Prisão preventiva por estelionato, falsificação de assinaturas e tentativa de evasão de divisas. Ele tentou mandar 800 mil para o Paraguai ontem. Não deu certo. Ricardo ficou branco. O Marcos? Você mandou prender o Marcos? Ele se mandou prender quando decidiu me roubar, quando falsificou minha assinatura em 15 documentos diferentes, quando vendeu as lojas, que eram metade minhas, sem meu consentimento, quando me deixou acreditar que meu marido estava morto enquanto ele embolsava milhões. Ele é seu filho. E você é meu marido, gritei de volta. Ou era. Agora você não é nada. Você não é Roberto, porque Roberto não existe, e não é mais meu marido. Porque em breve estarei anulando este casamento por fraude. O que você quer de mim, Helena? Ele caiu de joelhos ali mesmo na soleira da porta. Você quer me ver destruído? Quer vingança? O quê? Olhei para ele, o homem que amei por mais de 4 décadas, o pai do meu filho, reduzido a isso. Um velho de joelhos implorando, e não senti nada, nem pena, nem satisfação, nem raiva. Apenas um vazio. Eu quero o que é meu, disse eu calmamente. Cada centavo que você roubou, com juros e multas. Quero a verdade exposta. Quero que todos saibam que tipo de homem você é. E quero que você enfrente as consequências de suas ações. Eles vão me prender? Sim, provavelmente. Tenho 73 anos, Helena. Prisão a essa idade é uma sentença de morte. Deveria ter pensado nisso antes. Virei-me para sair. Helena! Ele gritou atrás de mim. Helena, por favor. Pelos anos que vivemos juntos, pela memória do que fomos. Parei, olhei para trás. A memória do que fomos? Ricardo, nós nunca fomos nada, porque eu era real, mas você era uma mentira. Do começo ao fim, você foi uma mentira. E fui embora. Entrei no meu carro, liguei o motor. No espelho retrovisor, eu o via ainda de joelhos na porta, a cabeça entre as mãos. Cláudia apareceu atrás dele, chorando, gritando algo que não conseguia ouvir. A vida dele, a vidinha perfeita que ele construiu sobre a minha dor, estava desmoronando. E eu fora o terremoto. Dirigi para casa em silêncio, as mãos firmes no volante. Quando cheguei, liguei para Simone. Entreguei a notificação. Ele desmoronou completamente. Excelente. Agora é só esperar. O mandado de prisão sai segunda, terça no mais tardar. E as contas? O dinheiro já está sendo transferido para um fundo judicial. Quando o processo acabar, você receberá tudo o que é seu. Com 6 meses de juros, vai dar uns 2.400.000 só da parte dele. 2.400.000. Mais 1.600.000 das lojas, mais a casa, mais os danos morais. 4 milhões de reais. 43 anos valiam 4 milhões de reais. Helena, você está bem? Estou, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem. Desliguei e saí para o jardim. Sentei-me no banco que Ricardo instalara anos atrás, de onde se via o pôr do sol, e esperei a noite cair. Porque amanhã, o sol nasceria em um novo mundo. Um mundo onde eu não era mais a viúva chorosa. Eu era a mulher que resgatara sua dignidade, e não pediria desculpas por isso. O mandado de prisão foi expedido na segunda-feira, às 14 horas. Simone me ligou assim que foi expedido.
A polícia está a caminho da casa dele agora. Você quer ir? Não. Me surpreendi com a resposta. Não preciso ver. Eu já vira o suficiente. Testemunhara sua queda na sexta-feira, de joelhos na soleira da porta. O resto era apenas formalidade. Mas a tarde ainda me reservava surpresas. Às 4 horas, Patrícia apareceu na minha porta, a esposa de Marcos. Seus olhos estavam vermelhos, sem maquiagem, as roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Vim pegar as coisas dele, disse ela, a voz rouca. As roupas, os documentos, preciso levar para o advogado. Entre. Ela entrou hesitante, olhando ao redor como se fosse a primeira vez, embora já tivesse estado naquela casa centenas de vezes em seus 15 anos de casamento com Marcos. As coisas dele estão onde sempre estiveram, disse eu, no quarto de infância dele. Pode pegar. Patrícia subiu. Ouvi gavetas abrindo, armários sendo remexidos. 20 minutos depois, desceu carregando 2 malas. Parou na sala, me encarou. Está satisfeita? Você destruiu nossa família completamente. Sua família se destruiu sozinha, respondi com calma, quando escolheu me roubar. Ele é seu filho. E mesmo assim me roubou, falsificou minha assinatura. Deixou-me chorar uma morte falsa enquanto embolsava milhões. Levantei-me, caminhei em sua direção. Você sabia? Sabia de todo o plano. Ela desviou o olhar. Marcos me contou depois, quando já estava feito. E você não achou errado? Achei, claro que achei. Mas o que eu ia fazer? Denunciar meu próprio marido? Eu denunciei. Patrícia me olhou com uma mistura de raiva e respeito. Você é fria, sabia? Colocar o próprio filho na cadeia. Ele se colocou lá. Eu apenas apresentei as provas. Aproximei-me mais. E sabe a diferença entre você e eu, Patrícia? Você escolheu ficar quieta ao ver uma injustiça porque era conveniente. Eu escolhi lutar, mesmo que doesse. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Ele vai ficar preso por anos. Anos. E eu? Eu não sei se consigo esperar. Então não espere. Você ainda é jovem. Tem 38 anos. Pode recomeçar. Como você consegue ser tão prática? Porque passei 43 anos sendo romântica, emotiva, acreditando na família acima de tudo. E olha onde isso me levou. Sozinha, traída, roubada. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Patrícia pegou as malas, caminhou até a porta, virou-se uma última vez. Ele te ama, sabia? Apesar de tudo, o Marcos te ama. O amor não rouba. Abri a porta para ela. O amor não mente. O amor não falsifica documentos. O que o Marcos sente por mim não é amor. É dependência, conveniência, talvez até culpa. Mas não amor. Ela saiu sem mais uma palavra. Na terça-feira, tive uma visita inesperada. Cláudia. Quando abri a porta e a vi ali, me surpreendi. Parecia ter chorado por dias, os olhos inchados, a pele sem vida, os ombros caídos. Posso entrar? Ela pediu baixinho. Hesitei. Depois saí da frente da porta. Sentamo-nos na sala. Ofereci café. Ela aceitou, mais por educação do que por vontade. Vim devolver isto, disse ela tirando algo da bolsa. Era uma aliança de ouro simples. A aliança de casamento dele comigo. Ou melhor, do Roberto. Ela riu amargamente. Eu nem sei mais como chamá-lo. Ricardo, disse eu. O nome dele é Ricardo T. Peterson. Ricardo. Ela testou o nome na língua como se fosse estrangeiro. 25 anos, e eu nem sabia o nome verdadeiro dele. Um silêncio pesado caiu entre nós. Por que você veio aqui? Perguntei. Porque preciso entender. Ela me olhou desesperada. Preciso entender como alguém faz isso. Como alguém constrói uma vida inteira sobre uma mentira. Como ele podia me olhar nos olhos todos os dias e mentir. Se você descobrir, me avise, respondi. Porque eu também não entendo. Ele foi preso ontem. Você sabia? Sabia.
Vieram 2 policiais, na frente dos vizinhos, dos netos. As crianças choraram. Achavam que o vovô tinha feito algo muito terrível. Ele fez. Eu sei. Ela enxugou as lágrimas. Mas elas não entendem. Para elas, ele era só o vovô que consertava bicicletas e comprava sorvete. Senti uma pontada de algo. Não pena de Ricardo, mas das crianças. Elas eram inocentes em tudo isso. O quanto você sabia? Perguntei. Da vida dele antes de te conhecer? Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido de câncer, que tinha um filho com quem não falava mais. Ela soltou uma risada sem humor. Até nisso ele mentiu. O filho dele te conhece? Estava envolvido em toda a farsa? Estava. E agora está preso também. Cláudia assentiu, processando. A casa onde moramos está no meu nome. Comprei antes de conhecê-lo, com o dinheiro da minha herança quando minha mãe morreu. Pelo menos isso é meu. E o dinheiro dele? As economias congeladas? Não consigo acessar nada. Nem para pagar um advogado para ele. Ela me olhou. Não que eu fosse. Não sei se quero ajudá-lo depois de tudo isso. Você tem todo o direito de se proteger. Mas eu o amava. Sua voz quebrou. Eu o amava de verdade. E agora descubro que nem sei quem ele era de verdade. Estendi a mão, segurei a dela. 2 mulheres, enganadas pelo mesmo homem, sentadas na sala que ele dividia com uma enquanto construía outra vida com a outra. Eu também o amei, admiti. Por mais de 40 anos. E também não sei quem ele era. Ficamos ali por um tempo em um silêncio cúmplice, 2 vítimas do mesmo mentiroso. Quando ela se levantou para sair, parou na porta. Você vai conseguir o dinheiro de volta? Os milhões que ele pegou? Vou. A justiça já determinou que tudo seja devolvido, com juros. Bom, ela assentiu. Você merece. Esteve com ele por muito mais tempo que eu. Sacrificou muito mais. Nós 2 sacrificamos, só que de maneiras diferentes. Ela foi embora, deixando a aliança falsa na mesa de centro. Peguei-a, pesei na mão. Mais uma mentira, materializada em ouro. Joguei-a no lixo. Na quarta-feira, o caso criminal de Marcos avançou. A promotora, doutora Mendes, ligou para me atualizar. Seu filho aceitou um acordo de delação. Meu estômago se contraiu. O que isso significa? Significa que ele vai nos contar tudo em troca de uma pena reduzida. Vai entregar documentos, gravações, detalhes de todo o plano. Em troca, a pena dele pode cair de 8 para 3 anos e meio. Com bom comportamento, sai em 2. Marcos sairia em 2 anos se cooperasse. E Ricardo? O depoimento do seu filho é muito prejudicial à defesa dele. Com todos os detalhes sendo expostos, Ricardo não tem como negar. A pena dele pode subir para 10 anos. 10 anos. Ricardo teria 83 anos quando saísse, se saísse vivo. E você acha que eu deveria sentir pena dele? Perguntei. Não. Acho que você deveria se orgulhar. Mulheres na sua situação geralmente se calam por medo, vergonha, ou porque a família pressiona. Você lutou e está vencendo. Vencendo. Era isso que eu sentia? Vitória? Na sexta-feira, uma semana depois que confrontei Ricardo, Simone me chamou em seu escritório. Tenho notícias. Ótimas notícias. Sentei-me, expectante. Primeiro as lojas. A anulação das vendas foi aceita. Os compradores serão ressarcidos pelos bancos, e os imóveis voltam para o espólio. Como Ricardo está tecnicamente vivo agora, mas preso e sendo processado, a juíza nomeou você como controladora total temporária. Pode vendê-las, administrá-las, o que quiser. Quanto elas valem hoje? Com o mercado atual, as 3 lojas juntas, cerca de 3.800.000. Valorizaram desde que seu filho tentou vender. 3.800.000 reais. Segundo, o dinheiro de Ricardo. Todo o 1.800.000 foi transferido para uma conta judicial. Com a correção e os juros dos 6 meses, deu 2.100.000. Metade a sua. 1.050.000.
A outra metade continua congelada até o fim do processo criminal dele. E a casa? A casa onde você morava está no seu nome há anos por uma escritura que ele assinou. É sua. Sem contestação. E os danos morais? Simone sorriu. A juíza foi generosa. Considerando o sofrimento psicológico, os 6 meses de luto forjado, a humilhação pública quando a verdade veio à tona. Ela te concedeu R$ 800 mil em danos morais. Ricardo terá que pagar, mesmo que signifique vender tudo que ele tem. Fiz as contas na minha cabeça. 3. 8 milhões das lojas. 0,5 milhão do dinheiro dele. 800 mil de danos. A casa valia uns 600 mil. Total, 6 dos 25 milhões. 6 milhões, 250 mil reais. 43 anos de casamento reduzidos a um número. Quando recebo tudo isso? Pode assumir o controle das lojas agora. Os fundos judiciais serão liberados em 30 dias. Os danos, quando o Ricardo tiver bens para pagar, provavelmente vão penhorar o que ele tiver no nome. Ele tem algo? Ferramentas da oficina de chaveiro, um carro velho, alguns móveis, nada que valha muito. Mas vamos pegar tudo, deixá-lo sem nada, completamente nu, como ele te deixou quando fingiu estar morto. Há mais uma coisa, disse Simone, seu tom sério. Marcos pediu para falar com você na prisão. Ele quer se desculpar pessoalmente. Meu coração se apertou. Não quero vê-lo. Eu disse a ele que você diria isso, mas ele insistiu. Disse que precisa fazer isso antes de finalizar o acordo de delação, que não consegue seguir em frente sem ao menos tentar pedir seu perdão. E se eu não for? Você não precisa. Mas, Helena, posso falar como alguém que já viu muitos casos como este? Pode. Raiva é bom, justiça é bom, até vingança parece bom às vezes. Mas no final, o que cura de verdade é o fechamento de um ciclo. E talvez você precise ouvir o que ele tem a dizer. Não por ele, por você. Fiquei em silêncio pensando. Vou pensar. Ok, mas não demore muito. Ele está frágil. A prisão não é fácil, especialmente para alguém que nunca imaginou que acabaria lá. Saí do escritório com a cabeça pesada. 6 milhões de reais. Meu filho na prisão, meu marido na prisão, minha vida virada de cabeça para baixo. Mas pela primeira vez, eu tinha controle, tinha poder, tinha uma escolha. E agora eu tinha que decidir que tipo de mulher eu queria ser dali para frente. A que carregava sua raiva para o túmulo, ou a que escolhia seguir em frente. Levei 4 dias para decidir se visitaria Marcos na prisão. 4 dias olhando para o telefone toda vez que Simone ligava perguntando se eu tinha tomado uma decisão. 4 dias repassando memórias. O menino correndo pela casa, o adolescente que me abraçava quando tirava notas boas. O homem que chorou no meu ombro quando a esposa teve o primeiro aborto espontâneo. E o mesmo homem que falsificou minha assinatura 15 vezes. Na quinta-feira de manhã, finalmente liguei para Simone. Eu vou esta tarde. Quer que eu vá com você? Não, preciso fazer isso sozinha. A penitenciária regional ficava a 40 minutos de carro da cidade. Um prédio cinza cercado por muros altos e arame farpado. Estacionei no pátio de visitantes, passei pela segurança, troquei minha bolsa por um número de plástico. Levaram-me a uma sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras de metal, paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato. Uma pequena janela com grades deixava entrar uma fresta de luz. Esperei. 10 minutos depois, a porta se abriu, e lá estava ele. Marcos havia perdido peso. O macacão laranja ficava largo em seu corpo. A barba estava por fazer e rala. Os olhos tinham olheiras profundas, mas foi seu olhar que me quebrou. Vazio, derrotado, sem o brilho de confiança que ele sempre teve. Sentou-se na cadeira à minha frente, as mãos trêmulas sobre a mesa. Mãe, sua voz estava quebrada. Você veio. Eu vim. Um silêncio constrangedor. Ele mexia nas mãos, sem saber por onde começar.
Eu não sei o que dizer. Passei uma semana pensando no que dizer, e agora não tenho palavras. Então escute. Minha voz foi firme. Eu vim aqui porque a Simone disse que você precisa de um fechamento antes do acordo de delação. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não vim aqui para te perdoar. Vi a dor cruzar seu rosto. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão. Mas, mãe, preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Nunca. Mas machucou. Profundamente. Eu sei. As lágrimas começaram a cair. Todos os dias aqui dentro eu penso nisso. Penso em como você deve ter se sentido quando descobriu. A traição, não só do papai, mas minha também. E eu. Eu me odeio por isso, mãe. Me odeio tanto. O auto-ódio não muda o que você fez. Eu sei, mas preciso que você entenda o contexto. Quando o papai veio a mim com aquele plano maluco, eu tinha acabado de descobrir as dívidas. 800 mil reais, mãe. As lojas estavam afundando. Se você tivesse pedido o divórcio e levado metade, não teria sobrado nada. As lojas teriam fechado, os funcionários seriam demitidos. Tudo que papai construiu ia. Tudo que nós construímos, corrigi. Eu estava lá, Marcos, em cada decisão, cada sacrifício. Abdiquei da minha carreira de costureira para te criar enquanto seu pai construía o negócio. Eu era sócia naquilo também, mesmo que não estivesse no papel. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Você tem razão. Fui egoísta. Só pensei no patrimônio, no dinheiro, no futuro que eu tinha planejado. E no processo, esqueci que você é minha mãe, que você me deu tudo, que merecia respeito acima de tudo. E mesmo sabendo de tudo isso, você falsificou minha assinatura 15 vezes. Eu estava desesperado. As dívidas estavam se acumulando, os credores ameaçando processar. Eu precisava vender as lojas rápido. Então, você deveria ter me contado a verdade. Bati a mão na mesa, fazendo-o pular. Deveria ter vindo a mim e dito: Mãe, papai não morreu. Ele fugiu e deixou uma montanha de dívidas. Preciso da sua ajuda para resolver isso. Eu teria te ajudado, Marcos. Teria assinado o que fosse preciso. Teria trabalhado com você para salvar o negócio. Mas a verdade era horrível demais. Papai tinha forjado a própria morte, comprado um cadáver. Eu estava envolvido. Como eu poderia te contar isso? Com coragem, com honestidade. Duas coisas que aparentemente não correm na nossa família. Marcos soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu estraguei tudo. Perdi você. Perdi a Patrícia. Ela pediu o divórcio ontem. Perdi minha liberdade, minha reputação, tudo. Patrícia pediu o divórcio? Disse que não pode esperar 2 ou 3 anos por alguém que ela nem conhece mais. Que vai recomeçar, encontrar alguém honesto. Ele riu amargamente. Não a culpo. Respirei fundo, sentindo o peso da situação. Marcos, você vai ficar aqui por pelo menos 2 anos se cooperar. Talvez 3. E quando sair, terá ficha criminal, dificuldade para arrumar emprego, julgamento social. Vai ser difícil. Eu sei. E não vou facilitar para você. Não vou pagar advogado, não vou colocar dinheiro na sua cantina, não vou visitar toda semana. Você fez escolhas de adulto. Agora, enfrente as consequências de adulto. Eu entendo. Mas, hesitei, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você sair, se tiver aprendido de verdade alguma coisa, se tiver realmente mudado, então talvez. Talvez possamos reconstruir algo. Não a relação que tínhamos antes, essa morreu, mas algo novo, baseado na honestidade. Ele ergueu o rosto, os olhos esperançosos. Você está dizendo que há uma chance. Estou dizendo que não vou te abandonar completamente, mas também não vou fingir que está tudo bem. Vai levar anos, Marcos. Anos para você reconquistar minha confiança. E talvez nunca a reconquiste totalmente. Mas pelo menos não vou te apagar da minha vida como você tentou me apagar das suas decisões. Mãe. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Olhei para ela. A mão do meu filho, que me abraçou quando criança, que segurei para atravessar a rua,
que falsificou minha assinatura 15 vezes. Depois de alguns segundos, segurei-a brevemente. Um aperto rápido, frio, mas segurei. Use este tempo aqui dentro para pensar, Marcos, para refletir de verdade sobre que tipo de homem você quer ser. Porque o homem que você era, eu não o reconheço mais. Eu prometo. Não me prometa, apenas faça. Levantei-me para sair. Mãe, ele chamou quando cheguei à porta. Virei-me. Obrigado por ter vindo, por não ter desistido de mim completamente. Eu sou sua mãe, Marcos. Sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar tudo cegamente. Às vezes, amor significa deixar uma pessoa enfrentar as consequências de seus próprios atos para que ela possa aprender. Saí da sala, devolvi o número de plástico, peguei minha bolsa. Quando cheguei ao carro, finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei pelo filho que perdi, pelo homem que ele poderia ter sido, pela relação que nunca mais seria a mesma. Mas também chorei de alívio, porque eu fizera a coisa certa, mesmo que doesse. 3 meses depois, sentada na primeira classe de um voo para Lisboa, uma taça de vinho branco na mão, olhei pela janela enquanto a América desaparecia abaixo. Ao meu lado, Carmen e Beatriz, minhas amigas de infância, riam de algo em um tablet. Estávamos indo para um cruzeiro de 25 dias pelo Mediterrâneo. Espanha, Itália, Grécia, Turquia. Todos os lugares que Ricardo sempre prometeu me levar e nunca levou. Agora eu estava indo por conta própria. Bem, com minhas amigas, mas sem depender de nenhum homem. As lojas haviam sido vendidas por 9 milhões de reais. Investi metade em fundos seguros que me rendiam uma renda passiva de 15 mil reais por mês. A outra metade, separei para projetos. O primeiro projeto, doei 300.000 reais para uma ONG que ajuda mulheres vítimas de abuso financeiro e patrimonial. Mulheres como eu que foram roubadas, enganadas e manipuladas por suas famílias. O segundo projeto, comprei um pequeno ateliê no centro e voltei a costurar. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque era minha paixão antes de eu abrir mão dela para ser apenas esposa e mãe. Agora, aos 69 anos, eu estava resgatando quem eu era antes de tudo isso. Ricardo fora condenado a 8 anos de prisão. Com a delação de Marcos, não conseguiu reduzir um único dia. Cumpri a pena em um presídio de segurança média. Cláudia não o visitava mais. Os netos nem sabiam direito onde ele estava. A família inventou uma história de que ele tinha se mudado para muito longe. Marcos estava no regime semiaberto há 1 mês. Por bom comportamento. Trabalhava em uma marcenaria dentro do presídio, ganhando um salário mínimo. Patrícia se divorciara e já estava namorando outro, soube. Eu o visitava uma vez por mês. As conversas eram curtas, ainda tensas, mas ele parecia diferente. Mais humilde, mais autoconsciente. Talvez a prisão estivesse mesmo mudando algo nele. Ou talvez fosse só imaginação minha. O tempo diria. Helena, tudo bem? Carmen me cutucou. Ficou quieta de repente. Estou ótima. Sorri. E era verdade. Só pensando em como a vida pode mudar em poucos meses. Mudou para melhor, disse Beatriz, erguendo a taça. Um brinde à nossa amiga que foi ao inferno e voltou, e saiu mais forte. Não sei se voltei mais forte, refleti. Mas voltei mais consciente, mais vigilante. Mais eu mesma. Isso é ser mais forte, disse Carmen sorrindo. Porque força não é não cair. É se levantar depois da queda. Brindamos. O avião decolou, e enquanto subíamos acima das nuvens, pensei em tudo que perdi e em tudo que ganhei. Perdi a inocência, a capacidade de confiar cegamente, a fantasia de que a família era sagrada por definição. Mas ganhei autoconhecimento, independência, a certeza de que podia sobreviver ao pior e ainda assim escolher viver, não apenas existir. 6 meses depois do cruzeiro, era um sábado de manhã quando recebi a ligação. Helena, é a Simone Borges. Bom dia. Aconteceu algo? Ricardo. Ele teve um infarto na prisão ontem. Estava na enfermaria.
Não resistiu. O telefone quase escorregou da minha mão. Ele morreu? Sim. De verdade desta vez. O corpo está sendo liberado para a família. Como vocês tecnicamente ainda eram casados, você é a parente mais próxima. Ricardo estava morto. De verdade desta vez. Senti. Nada. Nem tristeza, nem alívio, nem raiva. Apenas um vazio distante. O que preciso fazer? Você precisa decidir sobre o funeral. Se quer enterrá-lo, cremá-lo, onde? Pensei na cripta de mármore Carrara de R$ 90.000, onde um estranho estava enterrado. Cremá-lo e jogar as cinzas no mar, sem cerimônia. Tem certeza? Absoluta. Ele já teve um funeral, muito caro por sinal. Não vai ter outro. E o Marcos? Ele foi notificado. Está pedindo para comparecer ao funeral. Não há funeral. Ele pode se despedir das cinzas depois se quiser, mas não vou fazer espetáculo. Não de novo. Desliguei e fiquei em silêncio na varanda do meu ateliê. Ricardo estava morto. O homem que amei por 43 anos. O homem que me traiu por 25. O homem que forjou a própria morte para me abandonar. Agora estava morto de verdade, e eu me sentia em paz, porque não devia mais nada a ele. Nem amor, nem ódio, nem perdão. Ele era apenas uma parte do meu passado agora. Uma parte dolorosa que me ensinou lições valiosas. Um ano depois de tudo começar, eu estava no meu ateliê costurando um vestido de noiva para a filha de uma cliente, quando Marcos apareceu na porta. Ele saíra em liberdade condicional há 3 semanas. Estava mais magro, o cabelo cortado curto, uma barba bem aparada. Usava roupas simples, jeans e camisa branca. Mãe, posso entrar? Pode. Ele entrou devagar, olhando ao redor. O ateliê era pequeno, mas aconchegante. Manequins cobertos de tecido, máquinas de costura, carretéis de linha coloridos. Meu espaço. É bonito aqui. Obrigada, o que te traz? Ele respirou fundo. Vim me despedir. Se despedir? Vou me mudar para Curitiba. Consegui um emprego em uma marcenaria de móveis planejados. É um recomeço, longe de tudo, de todos, onde ninguém conhece minha história. Entendo. E antes de ir, eu precisava. Precisava te agradecer, por não ter desistido de mim, por ter me visitado na prisão, mesmo quando eu não merecia, por ter vindo jogar as cinzas do papai comigo, por me dar essa última chance de ser alguém melhor. Deixei minha costura de lado, levantei-me. Marcos, eu não te dei chance nenhuma. É você que está construindo isso, com trabalho duro, com escolhas diferentes, com humildade. Isso é mérito seu. Mesmo assim, você podia ter me abandonado completamente, e não o fez. Porque sou sua mãe, e mães não abandonam, mas também não acobertam. Essa foi minha maior lição neste ano. Amor de verdade é deixar a pessoa arcar com as consequências e crescer com elas. Ele assentiu, os olhos marejados. Vou dar certo em Curitiba. Vou reconstruir minha vida do zero. E um dia vou te dar orgulho de mim de novo. Eu já tenho orgulho do homem que você está tentando ser. Ele se aproximou hesitante. Abri os braços e, pela primeira vez em mais de um ano, abracei meu filho de verdade. Não um abraço formal, mas um abraço de mãe. Quando ele se foi, carregando apenas uma mala e um futuro incerto, fiquei na porta do ateliê observando-o partir, e percebi que tinha conseguido algo raro. Transformar a dor em crescimento, traição em sabedoria, perda em um novo começo. Hoje, 2 anos depois de ver Ricardo vivo naquele atacadão, acordo todos os dias na minha casa. Vou para o meu ateliê, costuro meus modelos, tomo café com minhas amigas. Tenho R$ 15.000 por mês de renda passiva. Meu ateliê rende outros 8.000. Não preciso de nada, nem de ninguém. Marcos me liga toda semana de Curitiba. Está namorando uma moça lá, honesta, trabalhadora. Diz que um dia quer que eu a conheça. Talvez eu vá. Ou talvez peça para eles virem aqui. Não visitei o túmulo vazio de Ricardo desde que descobri a verdade. Mandei colocar uma placa simples nele. Aqui jaz um estranho.
que encontre paz. Porque aquele túmulo nunca foi do meu marido. Foi da minha inocência. E essa merecia descansar em paz. Às vezes, quando estou costurando, penso em tudo o que aconteceu e me pergunto: valeu a pena? Destruir minha família, colocar meu filho na prisão, expor publicamente toda essa dor? E a resposta é sempre a mesma: sim. Porque aprendi que a dignidade é inegociável, que o respeito não se implora, que o amor próprio vale mais do que qualquer laço familiar construído sobre a mentira. Aprendi que nunca é tarde para exigir justiça, que ter 70 anos não significa que você tem que aceitar tudo calada, que a idade traz não só sabedoria, mas também coragem. E o mais importante, aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te feriu, é se reconstruir, mais forte, mais livre, mais você do que nunca. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando de onde você está assistindo e o que mais te impactou nesta jornada. Cada história que compartilho aqui é um lembrete de que nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. Curta este vídeo se você acredita que dignidade não tem idade e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de superação, justiça e recomeços. Porque no final, não importa quantos anos você tenha ou quanto tempo perdeu vivendo uma mentira. O que importa é a coragem de acordar um dia e dizer: a partir de agora, eu escolho a verdade. Eu escolho a mim mesma. E essa escolha, meus amigos, essa escolha muda tudo. Fim.